Eu sou o professor Diego Guzmão, professor de Geografia. Vamos falar um pouquinho da geopolítica da China. É essa matéria que engloba o terceiro ano do ensino médio e também o nono ano do ensino fundamental, com base no nosso apoio, do RCO, do professor aqui, do estado do Paraná. Pois bem, é super importante lembrar que atualmente a China é a segunda maior economia do mundo. O país já disputou em vários aspectos o mercado global com quem? Com os Estados Unidos, que na ordem da relação dos países sobre os países mais potentes economicamente do mundo, os Estados Unidos ainda representa a nova ordem mundial. Depois temos a China, a Rússia, que também vem seguindo, tentando seguir esse mesmo modelo. Só que a China ainda engloba três características, que seriam o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Dos 193 países do globo, a China ainda consegue trabalhar com essas três características. Eu sempre gosto de pautar o Brasil como exemplo, o país que nós vivemos, para a gente poder ter uma base de comparação. Todos sabem que o Brasil é um país capitalista. Mas por que a China também é capitalista? Porque ela produz muito. O país que produz muito economicamente, gera economia para ela e para o resto do mundo, é um país capitalista. Só que o capitalismo da China, boa porcentagem fica para o Estado, diferente do nosso Brasil, que dá autonomia para o empreendedor investir, e automaticamente ele vai ter poder aquisitivo de compra maior. Vai trabalhar mais e vai ganhar mais. É a regra básica, também é socialista porque o Estado detém o controle da população, em todos os aspectos aí de segurança, de câmeras, por exemplo, tanto quanto o salário, o salário base igualitário. E o país também é comunista porque não tem um presidencialismo igual ao nosso Brasil. É um país que vem de hierarquias, de dinastias, e de impérios, vamos dizer assim, dessa forma, Mas conforme na imagem aí, você já comprou algum produto de fabricação chinesa? Você conhece a importância da China no cenário internacional? É isso que nós vamos ver agora. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo que todo mundo tem algum produto da China no bolso, ou já comprou, ou tem um item, um objeto em casa, Porque a China exporta para o mundo todo. E é super fácil falar da China porque hoje ela é conhecida como o gigante do Oriente, A China, o Japão e depois a Coreia aí, como uma das potências da Ásia. Então, pode dizer que a China tem 9,6 milhões de quilômetros quadrados, A República Popular da China é o terceiro maior país em extensão e o mais populoso do mundo. Vamos comparar o Brasil? O Brasil também é populoso, professor? Sim, só que o Brasil ele é populoso, porém pouco povoado em determinadas regiões, como no norte, por exemplo, que devido às migrações, o pessoal vem procurar mais serviço no sudeste e no sul do nosso Brasil. É destaque também o papel na comunidade internacional, como a segunda economia mundial, conforme foi dito, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, da Organização Mundial também de Comércio, da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, além de ser a maior economia do BRICS. O que é o BRICS, professor? Então vamos lá, 5 na mão. Temos Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. São os 5 representantes desta, eu não gosto de falar bloco, desta união. Qual que é o objetivo do BRICS? O objetivo do BRICS é trocar informações. Uma vez por ano, os presidentes e seus representantes se reúnem para trocar informação de sustentabilidade, informação de industrialização, de urbanização, o que deu certo em um país, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser implantado, indústrias, trocar informações economicamente para gerar emprego e gerar emprego e sustentabilidade para os países emergentes. Então, esse é o principal objetivo da BRICS, trocar informações. Pois bem, já que a gente fala mais um pouquinho da BRICS, tá? Vamos agora conhecer a tecnologia. É super importante pautar que a partir dos anos 2000, a China passou a se tornar um dos mais expoentes tecnológicos do mundo.
Você sabia, por exemplo, que o TikTok é chinês? É verdade. Além de várias empresas, como a ZTE, como a Xiaomi, não sei se eu falei corretamente, o Lenovo, né? São produtos, né, que vêm da onde? Que vêm da China. Produtos de informática, eletrônico, produtos químicos, equipamentos eletrônicos, dentre outros, tá? E isso acontece o quê? Quando isso acontece? Quando um país exporta demais, o que acontece? Acontece uma disputa geopolítica. Então a China está dominando os mercados tradicionais e os antigos concorrentes, né, que olham aí com desconfiança para a China e os produtos que a mesma produz, né? Muitos países hoje já dependem comercialmente da China, né? Então, embora a China produz bastante assim matéria-prima, como os minerais e agrícolas também, né, alimentos, a China é um grande importadora de fontes de energias e minerais. No gráfico ao lado é possível observar então a exportação de recursos minerais do Brasil para a China. Olha que interessante, né? Apesar do grande volume de importação desses produtos, a China tem investido em diversos lugares do mundo. Como a África, o Sudeste, Asiático, a Índia, a Austrália, a América do Norte e a América Latina, né, incluindo o quê? O nosso Brasil. Vocês sabem a diferença de América do Norte, claro, América e América Latina? Vamos pegar aqui o Inter no exemplo. Então sabemos que a América do Norte, em termos de regionalização, é representada por México, Estados Unidos e Canadá. Depois nós temos a América Central e a Baixa América do Sul, que é o nosso Brasil. Qual é a diferença, professor, de América anglo-saxônica para América Latina? A América anglo-saxônica vem da época da colonização, né? Que nós temos somente na América anglo-saxônica Estados Unidos e Canadá. E toda a América Latina, do México, América Central e América do Sul, é considerada América Latina, porque foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, né, pelos franceses e assim sucessivamente. Então tem muita diferença entre colonização e regionalização que nós conhecemos hoje, ok? Dando sequência, então, como será que é a qualidade de vida da China? Será que a qualidade de vida é boa? Será que a população vive bem? Aí que está o grande X da questão, né? Porque apesar de ser a maior economia do mundo, né, a segunda maior economia do mundo, o padrão de vida médio da população ainda é inferior aos países de primeiro mundo. Além de apresentar grande desigualdade social entre o meio urbano e rural. Olha para vocês verem, né? Então, como foi dito, é um país socialista, né? Ainda não dá autonomia para a população crescer economicamente. Crescer, quando eu digo, poder aquisitivo particular, né? De cada um da sociedade, né? Isso gera o que daí? Uma desigualdade de renda. Né? O grande crescimento econômico dos últimos anos acentuou a disparidade das regiões de renda, né? Como resultado, as regiões próximas ao mar e mais integradas ao comércio, mas mais ricas. Eu vou dar um zoom aqui no mapa para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Então, tudo que está em destaque em vermelho mais forte, né, como por exemplo Hong Kong e Macau, fica claro que são as potências econômicas da China, ou seja, os demais não conseguem acompanhar. Se isso acontece, posso dizer que é um país emergente, que está em pleno desenvolvimento. Qual que é a diferença de desenvolvido, emergente e subdesenvolvido? Desenvolvido, nós já sabemos, são os países... Os países do primeiro mundo, pode dizer que Estados Unidos, Canadá, Japão, né, alguns países da Europa, como a Itália, por exemplo, a Alemanha, né, então vamos dizer assim que são países de primeiro mundo. E depois nós temos países emergentes, conforme o BRICS, né, o Brasil, a Índia, a África do Sul, e a China, é claro, um país emergente que está ali no meio do pagode, prontinho para se tornar país de primeiro mundo. Eu sempre brinco com os alunos perguntam, professor, quando que o Brasil vai ser país de primeiro mundo? Eu sempre brinco e falo, quando o direito de ir e vir de cada um for respeitado, né? Então, isso é uma brincadeira, mas é verdade. E os países subdesenvolvidos, sub dá a impressão que é de subir, né? Mas é a margem da pobreza ou extrema pobreza, como alguns países do continente africano, como Somália, Eritreia, dentre outros, tá? Voltando então à China, olha
Que interessante. Quem que lembra aí da política do filho único? O que é essa política do filho único, professor? Digamos que eu não vou tão longe, eu vou colocar de 20, 30 anos atrás, a China adotou essa política, porque a China tem 1,5 bilhão de habitantes, então a política do filho único era a implantação de um sistema para que a população não crescesse demais. Não tem espaço, gente, no território da China, né? Mas, professor, e se porventura tivesse 2 filhos, o que acontecia? Pagava uma multa muito cara para o governo, ou teria que voltar para o campo, né? De partir dos anos 2000, o êxodo rural foi muito grande, o pessoal saiu muito da cidade, do campo e foi para a cidade, né? Porque os grandes agricultores, vou pegar agora um pouquinho do Brasil, os grandes agricultores, com os venenos, dentre outros, começam a atingir os pequenos produtores, então isso causa aí um êxodo rural muito grande. Esse é um dos fatores, né? Além da globalização que impulsiona, né, a urbanização. Muito bem, o que a China fez tão recentemente? A China depende, gente, da mão de obra de jovens, mão de obra produtiva. Então, com o encolhimento da população trabalhadora, certamente terá impacto negativo no crescimento econômico do país nas ambições de uma superpotência global. Vai ter uma população muito velha, ou seja, vai sair mais dinheiro do Estado, dos cofres, do que entrar, né, dinheiro. Então a China adotou a política dos 3 filhos, né, liberando então até 3 filhos, né, para poder impulsionar a força de trabalho primária entre os chineses de 15 a 64 anos. Então aí para poder daqui 20 ou 40 anos, né, a China poder aí não perder conforme a pirâmide etária ali, né, não perder a sua potência da classe trabalhadora, né, manter aquele padrão de idade. E muito bem, sendo assim, né, sem mais delongas, nós terminamos um pouquinho hoje aqui da geopolítica da China e conhecemos um pouquinho desse país, que é um país gigante, né? Temos aí nada mais, nada menos que 23 províncias, né, conforme o mapa aqui. E a China está em plena economia e tentando ser aí um país para ser exemplo de ser seguido no mundo. Forte abraço, até a próxima aula. Até mais!